Muito bem-vindo e ele mesmo vai fazer a apresentação dele. Vamos lá? Isso! Por favor, se apresente. Tô sim, pode falar. Agora estou aqui no Canadá, eu nasci aqui, mas morando em Nova York. Primeira vez eu mando mensagem para Rita, eu estou lá. Mas eu tenho 21 anos, eu nasci aqui no 2002. Eu sou estudante de faculdade, fazendo programa de Direito agora. Eu tenho o projeto do Fenda Palatina também, mas vou falar sobre isso depois. Sim. E aí eu tenho um Fenda Palatina também aqui na parte esquerda da minha cabeça. Ah, desculpa Mas pelo vamos chegar, destaque, porque. vamos chegar lá. Vamos lá. Mas Então, antes da então. gente entrar, eu vou pedir para que apareça a nossa imagem e você vai mostrar junto comigo aí. Eu vou falar para você como eu nasci e você fala para mim como você nasceu, através dos números aqui. Por favor, nossa Perfeito, imagem. perfeito. Já já. Então, Walid, eu nasci com na figura aqui 7, tá? Então eu tive fissura bilateral, a figura 8, onde meus lábios eles foram acometidos e o meu palato na figura 9 aqui, ele também foi acometido. E o seu, conta pra gente aí como você nasceu. Aqui, eu tenho foto de. Eu Tá? acho que eu pareço como quatro. 4. E Sim, você também teve o seu palato, o número 6 aqui atingido, o céu da sim, boca? sim. Sim, sim. Seis. Seis e quatro. Pronto. Então, essas são as nossas fissuras, né? Mas eu queria antes um pouquinho falar como é que o Alid ele chegou até a mim. Gente, ele é real, ele existe. Eu até fiz uma brincadeira com ele antes da gente gravar. Eu falei assim, Walid, sinceramente, eu achei que você era fake, eu achei que você não existia, assim, era uma coisa, a gente vê muita coisa na internet, né? Então, eu meio que fiquei um pouco assim, ai meu Deus, será que eu falo, não falo? E aí, quando foi que eu tive essa conexão com ele? Eu pedi para ele mandar uma foto. E ele, de forma muito humilde, me mandou uma foto. Eu falei: pronto, ele nasceu com fissura lábio-palatina? Sim, então eu vou começar a conversar com ele. Então você, que já viu esse nome aí, falando com vocês aí nos bastidores, no Instagram, pode falar com ele. Ele é real, tá? Ele não é fake, ele é real. Pode desbloqueá-lo, porque eu sei que a gente, né? Eu sei que tem essa desconfiança. Ai, meu Deus, será que ele, né? Quem é esse rapaz? E aí eu dei uma oportunidade para ele e por essa oportunidade ele está aqui, nos enriquecendo com a sua história. Walid, você me conta do começo. Onde você nasceu? Como é a sua estrutura familiar? Fala um pouquinho pra gente aí. Então, eu nasci do parte lugar no Canadá que chama Quebec. Esse lugar a gente fala francês. Meu primeiro idioma é francês também. E aí, essa parte do Canadá, essa cidade específica se chama Gatineau, próxima do capital do Canadá. Eu nasci lá, eu nasci com fissura, não tenho alguma pessoa na minha família, infelizmente, que nasce com fissura também. Não tenho alguma pessoa, eu sou sozinho. Eu tenho uma irmã mais velha de mim, agora tem 29 anos, ela é muito, muito velha, tem 21, né? E aí, assim, eu sou a única pessoa que tem um fissura na minha família, primeiro, e a única pessoa. Mas tudo certo, porque eu tenho uma mãe, tenho um pai, tenho uma irmã, todo mundo me ama, todo mundo está comigo para toda a minha vida. Eu acho que eu moro quase toda a minha vida no Canadá. E aí, esse 3 anos que passo do faculdade, moro no Nova York. Mas aqui no América do Norte, eu acho que tem um pouco do suporte pra gente, que tem o Fisiora, que tem alguma coisa diferente na aparência dele. Graças a Deus para nascer lá, porque vou explicar mais tarde, mas eu acho que tem muitos do programas e sistemas essencial para a gente ficar com suporta, porque a experiência de venda palatina é difícil porque precisa de cirurgia, precisa de alguma coisa que fique caro, é verdade.
Ah, mas, esse é o mim, esse é eu. Uhum. Suas, né? Sua, quando era bebê. Eu não sei se você conseguiu enxergar aí a sua foto. E tem uma foto, salvo engano, tem mais outra. Eu acho que é seu pai, tá junto com você aí? Eu Eu acho que acho que é sim, uma sim. próxima. É ele aí, seu pai? Tá de óculos? Não, não, ele é o irmão da minha mãe. Ah, joia, joia. Então essas Embaixo. são embaixo, Uhum, isso. sim. Aqui é um pouquinho, né, de como o Alid, ele, é sua trajetória aqui, da infância, como nasceu ali, praticamente. E me fala sobre essa questão que aqui nós brasileiros estamos muito curiosos para saber. Você sofreu bullying na escola ou não? Conta pra gente aí. Então, eu vou falar uma coisa honestamente, com Tá. certeza. É? Com certeza sofreu bullying. Tá. Para mim, na minha experiência, a maior parte de bullying que eu sofri foi no início da escola e ensino médio também. Tá. As crianças insultavam pela minha aparência, Sim. ah, e o pior era que, como eu era criança, Sim. ah, eu acho que a professora, na minha aula, Tá. me separava do resto da turma, do resto da aula, Hum. porque em vez, de abordar a maneira como as colegas estavam me tratando na aula, Hum. a solução dela, fácil, foi me isolar para que não fosse alvo fácil. Então, ah, isso e oposto de como eu sou hoje. Tá. Quando eu sei de um problema, eu Tá. não evito abordar o assunto. Então, porque essa professora, deixa eu falar uma coisa mais. Essa Hum. professora é uma pessoa que, que viu, quando eu sofri bullying, ele viu todo. Sim, ele ouviu Sim. todo, ele viu todo. Na aula, porque na aula a gente me insulta como eu, por causa de minha aparência. Mas é uma coisa que não gosto, que eu lembro muito pouco, porque não gosto. Tá. E a solução dela é para fazendo eu numa aula pequena, sozinho. Eu, outra professora na outra aula. Então, porque se eu estou lá, o bullying vai, vai passear. Então, mas se eu sou fora de aula, a professora vai relaxa. Não precisa fazer Sim. nada para resolver algum problema, porque eu sou a única pessoa que tem uma aparência diferente. E se todo Sim. mundo parece normal na Uhum. aula, a gente não vai ficar com problema. A gente não vai fazer mais bullying na aula dela. Então, Sim. isso é uma coisa que eu lembro muito, porque é verdade, uma das minhas experiências mais difíceis. Tá. Walid, você é o único da família a nascer com fissura lábio-palatina ou na família da sua mãe, família do pai, já teve algum histórico? É assim, eu sou a única pessoa na minha família. Meu pai, minha mãe, todo mundo não sabe alguma pessoa que tem um fissura. Eu sou a primeira e única pessoa aqui. Tá. E relacionado a esse fato que você trouxe, em relação a essa separação que houve durante a escola, ela separava você, né, dos Uhum. outros alunos, ao invés de fazer aquela abordagem educativa, explicar ao restante dos alunos o que era uma fissura lábio-palatina e não somente separar você. Essa ação que essa professora tomou te causou algumas consequências? Você chegou a parar de estudar ou isso nunca aconteceu? Mesmo com essa dificuldade, você seguiu em frente? Então, porque aproximando na escola, na ensino médio, tem uma professora ou outra que faz o sistema diferente. Tá, Ela fica a pessoa mais legal, a pessoa mais legal que tem um paciente para mim, que tem um paciente para falar com toda a aula sobre mim, sobre outras pessoas, que você não precisa de falar uma coisa malvada, uma coisa sobre mim, tá, para me insultar por causa de uma aparência. Então, tá. ah, mas esse professor fica única
mas fica no tempo muito importante na minha vida, porque quando a gente é jovem, a gente não tem muito do suporte, então, Sim. emocional, a gente precisa mais do suporte, mais de paciência, porque a criança fica difícil ainda, né? É, é Ah, muito. mas uma coisa que é boa nessa experiência difícil, depois eu apreciar as pessoas, professores e também os crianças na minha escola Sim. que tenho paciência para falar sobre a minha experiência, porque eu tenho confiança para explicar para pessoas e tenho fé platina, não tenho alguma Não tem vergonha problema. sobre isso, não tenho Ótimo. problema. Maravilha. Mas quando eu fico criança também, não tenho algum problema, não tenho alguma vergonha, mas quando a pessoa me perguntar, eu começo a explicar e depois eu resolvo todos os problemas. Mas e aí esse professor não me invite para fazer isso. Então, ele, ele literalmente vem instalar meu presença na aula. Então, Tá. eu acabou de fazer o escola normal por Tá. causa dela para um ano. Então, eu perdi do tempo para envolver meu vida social, Tá. aprender mais amigos. Eu perdi muito disso. Mas, e aí, eu fico muito jovem, eu tenho mais tempo para resolver tudo isso depois. Tá. Walid, você teve contato com algum colega fissurado na Hum, escola, nesse período de escolar? Você hum. teve algum contato com o seu semelhante ou não? Não, toda a minha vida, eu agora tenho 21 anos, Tá. toda a minha vida nunca vi uma pessoa na vida real, porque agora tem a internet, a gente tem a Sim. mídia social, te manda mensagem outro dia. Mas e aí, na minha vida aqui no Canadá e no Rio também, não vi alguma pessoa na vida real que tem fé na Palatina. Alguma fé, algum tipo, não vi alguma pessoa. Existe muito aqui Tá. e lá, mas eu não tenho sorte para ver esse tipo de pessoa, infelizmente. Tá. E eu vou voltar só um pouquinho mais lá no tratamento. Eu vejo que sua voz é uma voz que não ficou com sequelas da fissura lábio-palatina, principalmente quando o céu da boca ele é atingido, geralmente a Hum, voz ela fica com algumas sequelas, né? Anasalada. uhum, E eu vejo que a sua voz é perfeitamente hum, perceptível, né? Dá para ouvir perfeitamente tudo que você fala. Você fez algum tratamento específico para a voz ou uhum. não? Ou só a cirurgia ela fez com que você ficasse com a voz como você tem hoje? Uhum. Eu fazendo um pouco terapia do voz, um pouco, mas não muito, porque não preciso muito especificamente para mim, porque meu surgeria eu fazendo cedo, Tá, fazendo uma cirurgia boa que resolve tudo na minha boca. Minha tá, mãe me ajuda muito, ela passa muito, muito, muito tempo no hospital, muito tarde, tá, ah, mas tudo passou boa para minha voz, não tá, preciso de muita terapia depois. tá. Walid, eu parei de contar o número de cirurgias que eu fiz na 15ª. E você Hum. me conta, mais ou menos quantas cirurgias você já fez em toda a sua vida relacionado à fissura lábio-palatina? Com o vencimento do Feature Lab Palatina, eu fazendo 3 cirurgias grandes que eu lembro. Que eu lembro por causa de história da minha mãe, porque eu, eu sou muito jovem na maioria dessas cirurgias. Sim. 2 se fazendo quando eu sou baby, e um quando eu fico no ensino médio, que eu lembro boa. Mas se fazendo três cirurgias. Joia. Você teve problemas para se relacionar, eu digo em relação a namoro, paquera, por conta dessas consequências aí da fase escolar, do ensino médio, dessa forma Uhum. de se encarar a fissura lábio-palatina. Você teve na sua fase aí de adolescência, agora vida adulta, problemas de Uhum. relacionamento? Você namora? Como é Uhum. mais ou menos o wallet? Conta pra gente. Essa é boa pergunta, gosto dessa pergunta, meu favorito para agora. E aí, então, isso falando Palatino não me impediu de ter bons relacionamentos de algum tipo, Tá. inclusive namoro, porque eu tenho algumas ex, eu tenho alguma experiência, mas não é por causa de, então, eu tenho exes, mas não por causa de
fissura no meu Sim, rosto. sim. É por causa de fissura na minha personalidade, né? Ah, ótimo. E aí, não, não, ninguém, nada me perdeu, porque eu acho que o experiência de fissura, experiência de Tá, fenda platina, não tá. sei como explica essa coisa, mas eu acho que me ajuda muito para aprender uma personalidade mais forte, porque quando a gente experiente o bullying ou alguma coisa muito cedo, quando você é muito jovem, você pode sabe como resolver todo esse tipo de problema antes do ser adulto. Então, é Tá. quando eu fiquei 16 anos, 20 anos, 21 agora, eu tô pronto, eu fiquei mais maduro, eu tenho mais experiência com problemas de conhecimento básico, dos meus amigos, de outras pessoas. E aí, nessa fase na minha vida, eu não tenho algum problema em personal. Sim, as pessoas não vai achar que eu pareço perfeito por causa de minha diferença, mas não é problema, porque quando eu vivo na espelho, eu tenho mais confiança para sair de casa e para ser pessoa legal. Muito bom, muito bom. Gente, desculpa para meu português, né? Nada. Já, já passei só 4 meses aqui na universidade para aprender seu idioma, então. 4 meses, gente, ele é poliglota. Ele fala francês, inglês, português, né, do Brasil, correto? O que é Espanhol, espanhol? Meu Deus. árabe, Árabe, sim, sim. um É, pouco mais. então, assim, resumindo, pelo que eu ouvi você falar, a fissura labiopalatina, ela não foi algo que te atrapalhou nesse aspecto do relacionamento. Mas em relação Uhum, à inserção do mercado de trabalho, eu não sei se é assim que chama aí, da vida uhum, profissional, na verdade. Eu sei que uhum, você, além de trabalhar como jornalista, você também é escritor, né? uhum, E me fala uhum. um pouquinho, isso atrapalhou, não atrapalhou? Assim como não atrapalhou nas relações humanas ali de namoro, paquera? Conta pra mim. Ah, eu acho que, então, para mim, eu sou pessoa que gosta de falar, eu sou pessoa social, eu falo muito, eu acho que eu falo muito mais que eu precisa, às vezes, mas tudo certo. E aí eu acho que, na verdade, minha experiência com Fenda, Palatina me ajuda na minha vida profissional, me ajuda muito, porque Ótimo. uma coisa, eu sou pessoa um pouco não agressivo, mas eu Tá. gosto de fazer guerra às vezes. Eu sou pessoa competitivo, muito competitivo. Na esporte e fora do esporte, fora do futebol, na minha vida personal e profissional. Tá. E aqui, então, quando a gente olha mim, meu aparência, a gente vai achar, você não é o tipo de pessoa boa para fazer o trabalho no mídia, porque você parece com isso, você não parece normal, você não tem um sotaque melhor, então, e aí, Sim, tudo isso, toda sim. essa coisa. Essa pessoa, quando eu vi uma coisa, quando a gente fala: você não pode fazer alguma Sim. coisa", eu eu quero eu quero fazer esse tipo de coisa, quero fazer sucesso só por causa de eu fazer guerra contra esse cara. Então, e aí, para mim, uma coisa que a gente acha que não tem um potencial muito boa para fazer é comunicação público. Então, Sim. de falar com pessoa na público. Eu Tá. praticar muito, eu entrar no grupo de pessoas na escola, no ensino médio e depois na faculdade também, do debate, Tá. então, do comunicação pública também. Tá. Eu praticando muito, eu passei 3, 4 anos no escola privada um pouco Sim. também, escola de um militar também. Eu passo com muitas experiências de praticar como a gente pode falar um contexto público. E aí agora, hoje, quando eu quero um novo emprego, quando eu quero fazer coisa importante para meu trabalho, eu não tenho algum problema. Eu tenho um pouco de acho que tenho, eu sou pessoa que é uma não quero falar essa palavra, Aham. mas é uma craque de comunicação. Então, eu sou Opa! pessoa que gostei de falar com pessoas no contexto profissional, porque por causa de minha experiência eu tenho muito tempo para aplicar. Mas e aí, para fazer o conclusivo, Sim. eh,
Minha experiência com Fenda me ajuda muito na minha vida profissional. Muito, muito, muito. Agora eu tenho um emprego interessante por causa de uma experiência de de aprender expressão para aprender o skill de falar público com pessoas. Entendo. Então você é aquele apaixonado por comunicação, assim como eu sou apaixonada por comunicação. Eu amo falar, por isso que eu tô aqui, né? Eu acho que esse projeto do podcast é uma coisa bastante inovadora aqui no Brasil, com esse formato. A gente fala bastante de forma técnica da fissura lábio-palatina, mas eu quis trazer esse ponto mais assim, como é no dia a dia, como é nas relações humanas, como foi a sua. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Como foi a sua autoestima, né? Eu sei que você passou por vários processos, mas o Alide por o Alide, ele olhando ali no espelho, você chegou a se questionar, assim como eu me questionei a Deus por ter nascido assim. Deus, por que eu nasci assim? Você chegou a fazer essa pergunta também ou não? Sim, com certeza, porque você sabe que eu sou a única pessoa aqui na minha família que tem Sim. fenda palatina. Eu sei por quê, por que não minha irmã, por que não outra pessoa, porque se eu tenho outra pessoa na minha família, como meu pai que tem fenda, eu vou entender porque eu tenho fenda palatina também, porque temos esse relacionamento muito básico para entender. E aí eu sou a única pessoa, primeiro e única pessoa aqui. E por causa disso, eu tenho essa pergunta muito quando eu fico jovem, mas agora não. Eu tenho essa pergunta pouco na minha cabeça ainda, É? mas e aí não é uma coisa importante, porque é só uma curiosidade. Tá, tá. Não é nada que te paralisa, nada que deixa você assim, ah, vou deixar de fazer tal coisa porque eu tô com isso na cabeça, né? Porque existe essa realidade. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu já Uhum, deixei de estudar porque eu tinha uhum, vergonha da minha aparência, né? Então, por um período ali, eu decidi não estudar, tive muitos problemas de aprendizado na escola uhum, por causa dos processos de bullying e isso juntou tudo e eu acabei paralisando, mas graças a Deus eu achei o meu ponto da virada e segui em frente e tô aqui hoje. Mas essa era uma curiosidade que eu queria realmente trazer aí para o pessoal conhecer mais de você, a fissura. Quando eu coloquei na internet que você viria, né? Primeiramente eu falei assim, gente, vocês têm curiosidade de saber? As pessoas falaram sim, tinha muita vontade de conhecer alguém de fora que nasceu com fissura palatina e eles me uhum, mandaram várias perguntas e eu selecionei as melhores. Teve uma que é mais ou menos relacionada a essa última pergunta que eu te fiz. É como está o seu psicológico hoje? Você faz terapia? Você uhum, como faz esse enfrentamento dessa uhum, evolução? Você é muito jovem, tem 21 anos, uhum, mas eu sei que já tem muita história aí para contar. Mas me uhum. conta, você faz acompanhamento psicológico? Hum, não, mas eu vou falar sobre isso. Meu psicológico hoje, se você está perguntando sobre meu estado mental, Sim. por exemplo, ah, estou frito. Muitas coisas para fazer hoje em dia. Mas falando sério, Ah, estou melhor do que eu nunca. A cada ano aprendo coisas novas que me ajudam com comunicação público, quando eu fico no ensino médio, coisa que me ajuda muito, e jogar esporte. Futebol, por exemplo. Futebol, opa. a gente gosta Ah, de futebol no Brasil, né? E aí aqui também é. Mas uma coisa que me ajuda muito o esporte, porque no futebol, em algum contexto, quando você fica com seus amigos jogando algum esporte, a gente não se importa como você parece. Uma coisa que é importante é ah, como você jogar, como você falar com outros jogadores. Então, perfeito. isso coisa me ajuda quando eu fico jovem. Agora, coisa que me ajuda é de falar com outras pessoas, por exemplo, aqui, falar com Ah, você. E aí, assim, a cada ano eu aprendo coisas novas que me tá, ajudam a navegar nas relações tá. pessoais, em me fazer esquecer minhas experiências passadas com minha fissura. Tá. A segunda pergunta que minha audiência mandou foi: como é a política de saúde do Canadá? Aí, se você quiser também falar um pouquinho aí,
Pode Hum, ser superficial dos Estados hum, Unidos que você já está aí. E no final, hum, depois das perguntas, a gente fala do seu projeto, tá? Então, assim, se hum, você quiser trazer alguma experiência, uma hum, curiosidade dos hum, Estados Unidos sobre a fissura lábio hum, palatina, pode falar. Mas eles querem saber como é a política de saúde do Canadá em relação à fissura. hum. Ah, eu quero falar sobre o Canadá, porque eu fazendo maioria Tá, do todo, tá, no cirurgia do todo no Canadá, não fazendo alguma cirurgia aqui nos Estados Unidos, eu fazendo tá. tudo no Canadá. Então, no Canadá, onde crescer e viver a maior da parte de minha vida, com certeza, temos o sistema público de saúde. Como o Brasil, mas diferente. Tá. Que todos nós pagamentos como impostos, imposto muito alto, né? Dentro desse sistema, existe algo conhecido como a programa Fissura Palatina. Existe o programa Ah, especificamente para pessoas que nascem com fissura palatina, para pessoas que têm o criança. tá. Esse programa atua como outra chamada de cobertura de seguro para todos os procedimentos. Então, ah, relacionamento ao meu fissura, só isso. Sim, sim, Então, as cirurgias, tratamento ortodôntico para dente, fonoaudiologia, sim. e qualquer outra coisa que tenha relacionamento com miofisura. Esse programa dura desde o nascimento até os 21 anos. Agora, esse ano. Ah, Sim. Porque quando você tem 21 anos, você vai completar a última parte do seu dia, a última parte do programa. Agora, hum, esse ano, eu acho que tem um plano para talvez fazer o seu dia. Eu vou falar sobre isso depois. tá, Mas, agora, que idade que eu tenho hoje, 21 anos, tá, agora tem um procedimento possível que eu será a cirurgia do meu nariz. Então, tá. ah, mas ainda estou explorando opção, porque aqui no Canadá, quando a gente quer uma cirurgia de alguma coisa, a gente vai passar muito tempo, muito tempo para fazer Hum, essa cirurgia. Então, as coisas passam mais lentamente aqui, porque tá. o sistema público todo mundo usa. Ah, Mas nos Estados Unidos tem um mercado muito grande, um mercado privado do sim, saúde, sistema da sim. saúde mais privado lá, tem um mais competitivo, mais hospital, mais oportunidade, mais pessoas profissional que é pronto para fazendo o seu dia para a pessoa que tem ofenda platina, porque não todo pronto é pronto para fazendo uma cirurgia para mim. Uhum, Existe um doctor que chama Dr. Peters, o sim, doctor aqui no Canadá, aqui numa cidade aqui no Ottawa, no capital onde eu moro agora, ele é uma cara que fazendo o consultado com eu, sim, então ele faz as fotos, depois manda um e-mail, e sim. aí eu vou fazendo o segundo consultado depois 2 meses. Depois 2 meses passou, ele não manda nada, eu mando um e-mail, ele responde depois, falando, eu não sou pronta para você, eu não tenho experiência para sua tipo de ofenda, isso. Mas Sério? eu tenho. Meu Deus. Sério, sério, mas. E aí, tudo certo. Eu vou explorar todas as opções que eu tenho. Tá, Graças a Deus, tenho muita sorte. Tenho a opção do Festival nos Estados Unidos, no sim, Canadá. Eu prefiro no Canadá, agora no setembro, no tá, dia 6 de setembro, eu tenho o meu primeiro consultado com o doctor que mora no Toronto, a cidade mais grande do Canadá, sim. e eu acho que 5 horas daqui para dirigir lá, não é muito próximo, É. mas é uma coisa que é importante para mim, eu pode ficar lá para explorar a oportunidade para fazer na cirurgia lá, porque eu acho que esse doctor tem mais experiência, e para mim uma coisa que é importante, eu quero um doctor que tenha experiência de fazer cirurgia com pessoa que tem o Perfeito. mesmo tipo de fissura de mim. Ah, ótimo. Perfeito. E a terceira pergunta seria sobre o tratamento. Se o seu tratamento ele foi privado ou público, você já respondeu na pergunta anterior. Eu só Hum, fiquei com uma dúvida. Aqui a gente faz as cirurgias, né, de acordo com a demanda da família, né? Ou dependendo da região do país, essa família é captada, né? Para ser direcionada para os centros que têm essa reabilitação da fissura lábio-palatina, esse tratamento.
Uhum. Isso pode acontecer de forma mais prematura, assim, ó, nasceu, espera 3 meses, aí já faz a primeira cirurgia e tudo, mas ainda se tem adultos ou crianças que ainda estão com a fenda aberta. Isso ainda é comum no Brasil, dependendo da região do Brasil. Então aí, como funciona? Nasceu uma fissura, uma pessoa com fissura lábio-palatina. O próprio hospital, ele já direciona para esse centro de referência que já existe aí, ou não? Ou também demanda da família procurar o serviço, ter um entendimento e procurar, porque eu vejo que o serviço é quando nasce até os 21 anos, né? Isso ficou bem Uhum. claro. Esse serviço aí no Canadá. Mas existe esse direcionamento, nasceu a criança com a fissura. O sistema aí ele é organizado para já direcionar essa família já para procurar esse local? Então, deixa eu explicar agora, porque minha experiência profissional fique muito boa, porque eu tenho 2 coisas. Ah, bem, meu pai tem seguro-saúde como seu trabalho, com o trabalho dele. Tá. Ah, eu como filho, posso me beneficiar dele. Então, ele trabalhar para o governo federal, então é um seguro muito boa de saúde, Tá. quando você trabalha para o governo federal aqui. Depois, rastreador do programa de difusora labiopalatal também, tem os 2. Então, Tá. tenho 2 seguros, programas Uhum. de segurança de saúde. Tem o do trabalho do meu pai e o de fissura labiopalatal. Então, Uhum. o programa para fissura geralmente cobre 3/4 do custo. Tá. 3/4 do custo. Tá. Então, Certo. ah, e seu seguro pode arcar com parte do custo restante. Ainda não é gratuito, porém, muitos desses procedimentos que precisamos são caros. Então, depois do programa de fissura, ah, o, o restante pode ficar muito caro, mas e aí, por causa do plano a seguro da saúde de meu pai, do trabalho dele, ele, esse programa ajuda ele muito. Um, e é isso, tenho 2 coisas, seguro saúde do trabalho e seguro saúde do programa do Fisio aqui. Ok. Mas quando você nasceu, sua família Hum, fala como? Eles já tinham esse entendimento e já foram para esse local onde tem hum. essa referência de cirurgias para. Sim, sim. Ah, tá. Então já foram logo. E no Canadá é muito falado sobre a fissura ou é algo também que não é muito falado? Depende, porque quando você fala sobre como foi uma coisa no país, você fala no contexto global. É. Então, você fala muito com contexto, ok, se você comparar, se você vê o Canadá contra algum país no, por exemplo, África, Tá. Europa, eu acho que Canadá fique normal. Uhum. Então, no cidade grande, eu acho que mais pessoas falam e sabem ou conhecem o fisiora, lábio palatal. Porque é uma coisa que existe no Canadá e diversidade de pessoas, diferente de pessoas imigrantes, e a maioria desse tipo de pessoa mora numa cidade grande. Por exemplo, eu nasci aqui no Canadá, estou orgulhoso por ser canadense, mas então, e aí minha família tem descendentes de Marrocos. Marrocos. E sim, exatamente, África do Norte. Aham. E aí a gente, quando tem uma população muito com muita diversidade, você vai ver muitas outras pessoas que têm algumas tipo do aparências diferentes, com Tá. fissura, com fora de fissura, com alguma coisa. E aí, por causa disso, uma cidade grande como Vancouver, Toronto, essa cidade de Toronto, eu fiquei lá por causa de minha cirurgia, eu acho. Uhum. Nessa cidade, sim, as pessoas vai saber muitas coisas sobre a Fenda Palatina, porque a gente vai Tá. ter uma oportunidade para ver pessoas que tenham essa fissura, mas o problema do Canadá Canadá literalmente e gente mora nas 5 cidades. A maioria das pessoas no Canadá mora nas 5 cidades lá. A maioria da população mora nas 5 cidades. Sim. E todo mundo
que mora lá fora mora sozinho, né? Ah, Porque é um país grande que não tem uma população muito grande. E aí, ah, ah, mas eu acho que Canadá fique boa para sistema de saúde, mas para educação social em público sobre experiência difusora, eu acho que a gente precisa um pouco mais. precisa melhorar, né? Uhum. Então vamos lá, fala um pouquinho desse projeto para nós aí. Eu preciso Uhum. entender um pouquinho desse projeto, porque tem a ver com o que nós dois nascemos, né? Então, fala pra Uhum. gente desse projeto que você já tá aí trabalhando em cima Uhum. dele. Fala um pouquinho pra gente conhecer aqui no Brasil. Então, infelizmente não tem um nome para esse projeto ainda, porque é muito cedo agora. Agora, a parte do projeto agora para fazendo o plano, para fazendo relacionamento com outras pessoas que pode me ajudar com esse projeto. Por exemplo, você mora no Brasil, sim, mas pode me ajudar com alguma Opa, coisa, alguma informação que eu preciso, porque eu sou o tipo de pessoa que quero ajudar outras crianças, outras pessoas jovens que têm um fim da Palestina, mas o problema é de mim, e eu nunca vi a pessoa na vida real aqui e nos Estados Unidos também é porque tem o fim da Palatina, toda a minha vida. Então, mas eu, quando eu quero fazer um projeto hum, sobre isso, eu quero mais de informação, contexto, opinião de outras pessoas. Então, eu sou pessoa com confiança, mas não sou pessoa arrogante. Então, meu perspectivo e minha experiência é único de mim. Eu quero saber mais tipos de experiências fora de mim para fazer um projeto mais aplicativo, mais bom, mais perfeito. Ah, mas estou iniciado um projeto pessoal hum, conectado jovem com fisiopalatina, com profissionais com fisiopalatina também. E aí, bem como em um programa de bolsas. Então, como objetivo, meu objetivo principal é de fazer com que esses jovens participem no discussão, no Zoom, hum, ah, melhor sua confiança, um público e ambição profissional de carreira, para que possamos ah, capacitar a comunidade de fissurados e envolver como na economia e na sociedade. Então, isso é uma coisa que é mais importante para mim, porque se um dia a gente vai fazer o mundo perfeito para gente que tem fundo de platina, eu hum, preciso de gente que entrar na alguma indústria. A sim, pessoa não entra na mídia, a pessoa não entra na política, a pessoa não isso, entra no governo, na todas as partes da sociedade, economia, para depois a gente conhecer mais de nossa experiência e nós fizemos. Então, esse é o objetivo do nosso projeto, mas ainda não tem um nome. Então, mas depois, quando eu aprendi um pouco de expressão de sua podcast aqui, outros projetos que você fazendo, eu vou colocar o nome e depois vou mandar mais informação. Mas por agora, isso é meu dia, meu projeto. Eu passou um mês, trabalho muito tempo para esse projeto, eu fazendo conversar um com um, tá. uma pessoa comum. Eu falo com várias pessoas que moram em vários países. Agora eu acho que fala com 15 pessoas. 15 pessoas que Nossa, têm o Fisiora. Toda a maioria das pessoas mora nos Estados Unidos, mas tem a pessoa do Inglaterra, tem uma pessoa do Canadá, eu tenho um chamada depois de 7 horas aqui, ó, como uma garota, Alicia, que você viu no Instagram, o sim, sim, canadense, ator, que vai legal. fazendo exatamente. Mas depois esse mês, no setembro, no segundo dia de setembro, eu vou fazer o página no Insta para explicar tudo isso, porque a gente precisa de um pouco de tempo para resolver as coisas É e verdade. depois vai ser pronto para fazer esse projeto em público. Porque agora tem um time que pode me ajudar para fazer tudo que eu preciso de fazer para esse projeto. Claro, claro. Eu quero parabenizar você por esse projeto, né? Eu acho isso fantástico. Eu sei que ele ainda está em fase de desenvolvimento, mas eu tenho certeza que vai agregar muito aí para várias pessoas. É muito bacana ver você se preocupando, né? Porque a gente chega numa fase onde a gente conclui o nosso processo de tratamento, de terapias, e que a gente fala assim: ah, agora é como se eu tivesse livre desse problema. Como eu já pensei assim.
e hoje eu voltar, né? Parei minha vida profissional para me dedicar a algo que eu nunca fiz na vida, mas é pensando no próximo, né? Então, quando eu vejo você falando sobre isso, fazendo esse projeto, estruturando esse projeto para ele se tornar uma realidade, eu me sinto muito feliz, porque eu sei que existe ainda esperança na humanidade, né? Existe esperança nas pessoas, elas se Uhum. preocupam sim umas com as outras. Eu não gostaria que um bebê que nascesse hoje com fissura lábio-palatina sofresse o que eu sofri há 40 anos atrás, algo que você sofreu há 20 anos atrás, né? Então, sobre isso, meus parabéns, né? Parabéns mesmo. Para mim, você foi um presente que Deus colocou aí nessa minha trajetória. Falar com você, para mim, está sendo muito importante. Eu estou conseguindo enxergar também o outro lado do mundo, o universo, o meu universo, que é da fissura. Então, assim, eu quero muito te agradecer. Eu sei que seu tempo aí é corrido, você está sempre em movimento, sempre, né? Mas muito obrigada, fico muito feliz. Eu estou feliz e emocionada com esse projeto. E eu não vejo a Uhum. hora, o que você precisar, eu estou aqui para te auxiliar de informações. Eu espero que logo, logo você consiga encontrar uma pessoa presencialmente ali, ó, fissurada, para vocês trocarem experiências presenciais, né? E é isso. É, eu Pode tenho uma falar. coisa para falar. Então, obrigado. Obrigado por todo o seu tempo, paciência para falar com uma pessoa que tem um sotaque de gringo. E aí eu acho que meu sotaque vai melhor na próxima vez, quando eu passo mais tempo praticando, porque na verdade não tenho muito, infelizmente não tenho muitos brasileiros aqui, É, que vou passar tempo falar comigo. Então, mas e aí uma coisa que eu quero dizer para toda a gente que viu esse podcast muito, muito boa, fez Era do Sexo. Eu acho que meu, meu perspectivo principal, uma coisa que eu acho que é mais importante para a gente saber, para a gente conhecer, para a gente entender como foi a experiência de ofenda palatina. Eu acho que experiência de ofenda não é uma experiência física, não é uma coisa física. E, mais de todo, é uma experiência social. Experiência que mudar como foi seu relacionamento quando você é jovem, com outras crianças, quando você é mais velho, com outras pessoas também. Então, depende do lugar, sim, depende de pessoas, depende de você, depende do seu tipo de personalidade. sim, Essa fissura faz uma influência muito grande para a personalidade de pessoas. A maioria das pessoas todas essas 15 pessoas que eu falo nesse projeto, ser pessoas legais, que respeitável, amigável, pessoas que sabem como foi, o porque a gente porque a gente não precisa de ser malvado. Então, porque a gente sofre bullying, a gente não quero fazer a mesma coisa. E aí, é, ah, é verdade, uma coisa outra que eu vi na comunidade do Fijora hum, é tipo de pessoas que nasceu com Fijora quando a gente fica como adulto e gente que tem mais paciência para crianças. Uma outra coisa que eu vi. Porque legal. eu agora, uma coisa que fazia por um pouco tempo, só para causa do meu, por causa de inspiração de futebol, eu Tá? sou treinador. Eu Sim, trabalho com crianças de uma vez 7 anos, uma vez 15 anos. tá. Totalmente grupo diferente. Diferente. Mas quando nós passa tempo, eu e você, na escola, sofreu bullying e toda outra que eu tenho na minha experiência, eh, eu acho que a gente só precisa de uma coisa. Se você tem uma criança que tem uma fissura, paciência, um pouco mais de paciência, passe um pouco mais tempo com sua criança. Para todo mundo. E Sim, pessoas que têm fissura também, eu acho que precisa de só um pouco mais. com certeza. Então, ah, isso, porque o fissura não uma coisa físico e todo social. Verdade, muito social. Perfeito. E a inspiração desse projeto é para ajudar pessoas para aprender, para entender isso primeiro e depois para resolver com
como aprende mais confiança dele, é mais porque uma coisa ou outra que existe em outras partes do mundo, não todo mundo tem uma oportunidade para fazer tudo os seus dias, né. Se É, você tem muito, muito dinheiro, você pode mudar sua aparência com é, todo. Então, mas eu quero um mundo quando a gente configura alguma diferente de aparência, não precisa de ser direto para aprender confiança. tá, A gente precisa de uma experiência positiva com outras pessoas. certo. O programa da educação no público, nesse projeto, e depois disso a gente vai ficar com confiança. Isso é o meu sonho. Então, porque eu agora, eu não preciso do surgery. Às vezes eu quero, às vezes não quero. Eu sei Mas como é que com, é. exatamente. Mas para minha experiência, a coisa que me ajuda muito é, e para ver outras pessoas que têm ofenda, então fisiona, desculpa, fisiona, né, Aham. ah, e agora quando eu abrir esse porte de fazer o seu projeto, tudo fica melhor. Eu acho que se eu apresentar essa oportunidade para outras pessoas mais jovens, a experiência dele ou dela vai ser muito melhor, de Vai meu, ser, a sua também. é verdade. Então, Walid, pra gente fechar, tá? Eu geralmente fecho com um ponto a ponto. Porque a gente faz cirurgia e leva ponto. Leva ponto Uhum. cirúrgico, né? Eu não sei se é a palavra certa aí. Você sabe o que é ponto de cirurgia? Sim. Ponto do Ponto. surgery? Isso, ponto. Pra fazer a união do tecido, a união, a gente leva ponto. Ai, como é que fala aí, meu Deus? Cirurgia. Eu não sei se é assim. Depois eu te explico melhor. Mas Uhum, vamos ver se você consegue responder com uma uhum, palavra. São duas perguntinhas bem rápidas, tá? uhum, O que a fissura hoje ela representa para você? uhum. Como é como é? O que a fissura, em uma palavra, se você fosse definir a Uhum, fissura para você hoje, uhum. o que ela Como seria? que é uma feijoada numa palavra. Ok. Difícil. Pra, Ah, para mim é resiliência, porque eu tive que ter muita uhum. resiliência. É só para dar um exemplo. Você mantém a sua palavra? Fissura é uma coisa difícil? Eu quero uma palavra que É. eu acho que é boa para descrever a minha experiência, o que significa do feijoada, Aham. o experiência de feijoada, eu acho, ah, confiança, Opa, confiança, isso. ótimo. Maravilha. E a segunda é: se você pudesse escolher vir ao mundo, você nasceria com fissura ou não? Sim, sim, totalmente sim, com certeza. Pronto. Pessoal, nós conversamos com o Alid. Quero agradecer mais uma vez, fica até redundante, né? Falando toda hora. Obrigada, obrigada, mas é porque obrigada mesmo. Hoje, o Alid, só para você ter uma ideia, eu tenho muita dificuldade em achar pessoas fissuradas que queiram participar desse projeto, desse podcast. As consequências do bullying na infância, na adolescência, são enormes. Elas têm Uhum, muito dificuldades com a sua própria imagem, com a sua voz, com, né, o aparecer em público. Então hoje eu enfrento essa dificuldade, mas esse projeto foi justamente para mostrar para as pessoas que eu não sou perfeita, eu não tenho uma imagem perfeita, eu não tenho uma voz perfeita, mas eu tô aqui falando sobre isso, sobre a fissura e sobre outras diferenças também que eu tô trazendo para o podcast. Então, mais uma vez, muito obrigada. Deixa suas redes sociais aí, seu Instagram, para as pessoas desbloquearem você lá, para saberem, né? Qual é a sua rede social? Fala pra gente. uhum. Meu nome no Insta é Walid, 64bit, B-I-T. Ok. Ah, mas você pode mostrar no post Tá. no Insta, Sim, você pode fazer o tag depois. tá. ah, mas meu post no Insta, minha mensagem, fica aberto todo dia para cada pessoa.
Tá. Cada pessoa, na verdade, eu vou ficar muito feliz se eu tenho mais brasileiras na meu mensagem direito para praticar no português primeiro, e segundo para a gente se envolver com o meu projeto também, porque a parte abre para todo mundo. Tá. E a minha última coisa para falar para você aqui Tá. é você fala, sabe, você não é perfeito. Então, eu também, ninguém é perfeito, mas Verdade. a coisa que me interessar, a coisa que eu estou interessado em fazer a coisa certa. Só isso. Verdade. Uhum, Parabéns. O Alide, só mais uma coisa. Posso te pedir uma coisa? Isso aqui não estava programado, tá? Então deixa eu só te uhum, pedir uma coisa. Deixe uma mensagem, já que você quer essa aproximação aí com os brasileiros, e eu tenho certeza que depois desse podcast, muita gente vai chegar lá falar com você. uhum, Fala uma mensagem em inglês, porque algumas pessoas dos Estados Unidos já uhum, me seguem lá e eu tenho dificuldades de conversação em inglês. uhum. Deixa uma mensagem em inglês, como foi participar desse podcast, só pra gente fechar, e aí já dá um tchau pro pessoal aí. Fala só uma frase, talvez em inglês, só pra eu deixar lá no Instagram e que eles vejam aí o que significa ter participado, falado um pouquinho da sua Mhm. história, da sua experiência, por favor. Yeah, this podcast is absolutely fantastic. It is one of a kind, not only in Brazil, but all over the world. You'll not find many people with the confidence that Rita Silva has to host a podcast and have the ability to talk to people about all kinds of her experiences, and as well invite great, great guests who can also speak to their experiences as well. So even if you don't speak Portuguese, like I do, frankly, because I just started learning the language myself over the course of a few months, I would greatly recommend you to check out the podcast, listen to it, look out if there's any subtitles or if there's any bios and descriptions that can be translated. And of course, Rita is a very friendly person, and she'll be more than happy to talk to you, even though she may not speak English as much as she would hope to. So definitely check out the podcast. I had a lot of fun talking on it myself, and I really hope that we can connect and build bridges regardless of the languages we speak, because I think our experiences are very, very similar. Ah, eu tô muito internacional, minha gente! Obrigada, Walid. Por favor, dá um tchau pro pessoal aí. Até breve, Tchau, hein? gente. Até breve. Valeu. Obrigada, obrigada.